eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou mostrar livros para ler em um dia. Sabe aqueles livros curtinhos, de leitura rápida e fácil que a gente está a fim de começar e terminar no mesmo dia? Então é sobre esses livros que eu vou falar para vocês. O primeiro livro que eu vou indicar é E Se Fosse Verdade. Esse livro já saiu um filme com ele também há um bom tempo, com a Reese Witherspoon e o Mark Ruffalo. Ele vai contar a história de uma médica que sofre um acidente de carro e acaba sendo levada para o mesmo hospital que ela trabalha como médica. Ela entra em coma e só que inexplicavelmente a alma dela, o espírito dela consegue sair do corpo e fica vagando, ela vê tudo que está acontecendo. Então ela resolve voltar para o apartamento dela. Só que chegando lá, ela se depara com um cara morando no apartamento dela, já que faz um bom tempo que ela sofreu esse acidente e a família resolveu sublocar esse apartamento. Ela fica chocada com a invasão daquela pessoa, daquele homem que ela não conhece, e mexendo nas coisas dela e tomando banho no banheiro dela, então ela fica revoltada. E também, inexplicavelmente, esse homem vai enxergar a Lauren, que é o nome dela. Ele vai enxergar ela, ele vai conversar, vai sentir como se ela fosse uma pessoa viva, normal. E então ela vai contar a história dela, que ela tá em coma, que ela sofreu um acidente, que ela tá ali e que ninguém mais consegue vê-la. Então ele vai ter a prova de que ninguém mais consegue vê-la quando ele sai com ela na rua e todo mundo acha que ele é louco, falando sozinho, porque ninguém enxerga mais nada. Então, para provar que ela tá falando a verdade, ela leva ele no hospital em que que o corpo dela está em coma e ele acaba crendo na história mirabolante dela. Então, a partir daí, ele vai fazer tudo para tentar trazer ela à vida, para retornar à saúde dela, para fazer ela voltar a ficar bem. É uma leitura muito agradável, muito gostosinha de ler assim, e foi uma leitura super rápida. O livro é bem fininho. Mesmo para quem já assistiu o filme, eu super recomendo a leitura desse livro. É do autor Mark Levy, publicado pela Suma de Letras aqui no Brasil. Outro livro, esse eu acho que foi um dos mais rápidos que eu li. Ele tem 170 páginas. É o livro Noite de Tormenta, do Nicholas Sparks. É um livro bem Nicholas Sparks, mesmo se você conhece, você vai saber do que eu estou dizendo. É um romance adulto, mais maduro. Ele vai contar a história de uma mulher de 54 anos que foi abandonada pelo marido. Ela tem 2 filhos, já adolescentes, então ela fica muito frustrada, muito arrasada e sem chão. Porque ela sempre foi muito ligada na família, foi muito dependente das atitudes do marido, então ela fica totalmente perdida com o fim do relacionamento. Então ela decide aceitar o convite de uma amiga que tem uma pousada numa cidade do interior, uma cidade litorânea, e ela aceita o convite dessa amiga para tomar conta dessa pousada enquanto a amiga sai de viagem. Ela fica com um pouco de medo, um pouco ansiosa com esse convite, mas ela acaba aceitando. Então, quando ela chega nessa pousada, é uma pousada pequenininha, não tem ninguém hospedado no momento. Ela fica assim bem amedrontada e tem uma tempestade se aproximando e ela fica ainda com mais medo. Então de repente entra um hóspede, um cara muito simpático, muito bonito, também mais ou menos da idade dela, uns 50 e poucos anos, ele é médico e ele conta pra ela que ele saiu de casa em outra cidade para espairecer a cabeça, para pensar um pouco no relacionamento familiar, que ele também está enfrentando problemas no casamento dele. Inevitavelmente, um vai se consolar nos braços do outro e vai rolar uma história de amor muito bonita, muito madura, que na verdade ficou no passado. A história vai ser contada muito tempo depois. É uma história bem dramática, além de romântica, e eu super indico para quem curte romance maduro e adulto. A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista é outro livrinho que é muito gostoso. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo já leram esse livro, porque ele foi muito famoso na época do lançamento da Galera Record. É uma história muito fofa, vai contar a história de uma menina, uma adolescente, que ela está indo para Londres no casamento do pai dela. Ela não queria de jeito nenhum estar tendo que enfrentar essa situação, mas infelizmente para agradar o pai, para não decepcioná-lo ainda mais, ela aceitou participar dessa cerimônia, então ela está indo para Londres. Só que por causa de 4 minutos de atraso, ela acaba perdendo o voo e vai ter que ficar muitas horas esperando no aeroporto para pegar o próximo voo. Então, nesse meio tempo, ela acaba conhecendo um menino, o Oliver, e ele vai pegar também o mesmo avião que ela, vai para a mesma cidade e vai acabar sentando ao lado dela. Durante todo esse tempo de espera no aeroporto e o tempo de voo que eles vão sentados juntos, eles começam uma amizade, uma relação assim muito interessante, muito instigante. Eles têm muitas coisas em comum, eles conversam sobre o futuro, sobre os medos, sobre as inseguranças adolescentes. É uma história bem fofinha. E tem também algumas reflexões adolescentes para quem está vivendo essa fase que esses dois protagonistas se encontram. É uma história muito gostosinha e vale muito a pena ser lida também. Bem pequenininho o livro e eu amo essa capa, acho ela linda, linda, linda. Mais um livro que
eu indico, que também é super fininho, ele não tem a letra tão pequenininha, mas dá pra ler rapidinho porque é uma leitura que instiga. Ele vai contar a história do Charlie. O Charlie é um menino, ele tem problemas de socialização, ele é muito acanhado, ele é retraído, ele é na dele, ele não faz amizade facilmente e ele ficou ainda pior, a situação dele se complicou ainda mais quando o melhor amigo dele se suicidou há algum tempo atrás. E ele acabou ficando mais solitário ainda depois desse acontecimento. E na volta às aulas, quando ele volta para a escola, ele acaba fazendo amizade com dois jovens. E esses jovens são animados, baladeiros, são liberais, são assim super modernos, bem ao contrário dele. E ele acaba gostando muito dessa amizade, porque esses dois jovens assim vão tentar trazer ele para o lado da festa, da balada, e ele vai curtir muito esse momento. Só que ao mesmo tempo que ele está curtindo essa nova fase da vida dele, ele escreve cartas. Essas cartas, na verdade, não dá para saber exatamente para quem que ele está escrevendo, para quem ele está enviando, mas nessas cartas ele vai expor toda a verdade que se passa dentro dele, os medos, as frustrações, o amor que está nascendo dentro dele pela primeira vez. E é uma história assim que trata de assuntos delicados como abuso sexual, homossexualidade adolescente, incesto e abuso doméstico. São alguns temas assim bem delicados que vai tratar aqui no meio dessa história, que vai dar um peso a mais na história. É uma história muito bonita, tem bastante reflexão também, tem muitas indicações de livros assim maravilhosos, que aqui na história o professor do Charlie é muito ligado a ele, dá muitas dicas de livros para ele. Então ele vai ler todos esses livros e na própria história ele vai contar o que ele achou de cada um desses livros. É fascinante essa parte. Para encerrar essa lista, o último livro que eu indico, ele não é tão fininho, mas ele é intensamente instigante, é O Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Eu li esse livro em um dia, ele tem 272 páginas. Normalmente eu não leria ele em um dia se fosse uma história tranquila, mais calma, mas a escrita dele é tão envolvente, é tão cativante, é empolgante demais, é uma escrita visceral. Ele não poupa o leitor de nada, ele quer chocar e choca mesmo. Esse livro vai contar a história do Theo. Ele é um estudante de medicina, um rapaz também muito retraído, também muito calado, solitário, não tem amigos. Certo dia, numa festa que ele foi acompanhando a mãe dele, ele conhece a Clarice, que é filha de uma amiga da mãe. É uma menina extrovertida, animada, moderninha, baladeira, e ele fica encantado com o jeito, com o espírito livre da Clarice, e ela acaba dando atenção para ele. Ele faz uma pequena amizade com ela ali assim, e ele fica assim, obcecado instantaneamente por essa menina. Então, nos próximos dias, ele vai arrumar alguns encontros casuais com a Clarice e nada tão casuais assim, só ele que não percebe. E a Clarice acaba percebendo que ele tá meio que perseguindo ela. Só que quando ela vai se dar conta desse fato, já é tarde demais. O Theo é um psicopata, ele acaba sequestrando a Clarice, ele coloca ela dentro de uma mala no quarto dele inicialmente, e depois de algum tempo ele acaba pegando a estrada com ela. Ela é estudante de cinema e está escrevendo o roteiro de um filme. E através desse roteiro, o Theo vai se inspirar nos lugares que vão se passar a história e vai levar ela exatamente nesses cenários, nesses lugares que se passam no roteiro que ela escreveu, como se nada de errado estivesse acontecendo, como se eles fossem um casal de namorados normais. A história é incrível, eu tenho resenha dele escrita no blog, vou deixar o link para vocês conferirem mais detalhes aqui, mas eu tenho certeza que se você começar, você não consegue parar. Eu li ele durante a tarde inteira e varei a madrugada, só parei na manhã seguinte, quando o dia clareou e eu consegui virar a última página. É demais, demais essa história. Então essas foram as minhas indicações de livros para ler em um dia. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like para ajudar na divulgação. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve para ficar de olho em todas as novidades. É isso!